Muito bom dia, meus amigos, estamos juntos mais uma vez. E lembrando a você que ainda não se inscreveu no nosso canal, lá no YouTube, Antônio Lima Braga Júnior. Também estamos no Instagram e no Facebook. Você pode compartilhar esse vídeo com quem você quiser e nos acompanhar nas diversas plataformas. Certa vez o grande poeta Carlos Drummond de Andrade escreveu: tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. Virou até música, né? Estamos no 9º capítulo da carta de Paulo aos Romanos. Aqui o apóstolo abre o seu coração e revela sua profunda tristeza e incessante dor no coração. Ele se expressa com palavras sinceras, movidas pelo Espírito Santo. Como alguém que sentia profundo amor pelos seus irmãos, apelou aos judeus pela força de sua origem, como israelitas que possuíam as primícias da eleição de Deus. O privilégio dos judeus como povo eleito incluía, além de serem o povo de Deus, a contemplação da sua glória, manter alianças com o Eterno, a revelação da lei de Moisés, culto ao tabernáculo, as promessas, os profetas e o Cristo Jesus. No versículo 5, Paulo mostra seu incômodo pela rejeição que os judeus tinham para com o Messias. Rejeitar a Deus acarreta as consequências pessoais para quem o rejeitou, mas em hipótese alguma muda o que ele estabeleceu desde a eternidade. Se nós analisarmos a história de Esaú e Jacó, como foi relatada por Paulo nesse capítulo, vamos perceber uma grande diferença entre os irmãos que ainda eram gêmeos. Esaú era o braço direito de seu pai Isaque, era forte e dinâmico, tinha o poder de líder e grande influência sobre o seu povo. Jacó era sossegado, introvertido, inseguro, tinha mais apreço pela sua mãe e não era popular quanto o seu irmão. Aos olhos humanos, seria mais lógico que Esaú fosse um grande líder do povo descendente do pai Abraão. Mas Deus esquadrinha nossos corações, ou seja, Ele examina minuciosamente nosso íntimo e nunca se engana. Jacó foi escolhido para as primícias do Israel de Deus. Mas isso não era um impedimento para que Esaú amasse a Deus. Deus é soberano, mas não arbitrário. Deus oferece salvação a todo aquele que nele crê. Paulo então cita um texto do livro de Êxodo 9,16, em que Deus predisse como Faraó seria usado para que o poder divino fosse manifestado. Aí ele diz: que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum, está lá no versículo 14. Deus, sendo conhecedor do futuro, sabe exatamente a quem usar e como usar. Faraó foi o típico exemplo disto. Sua rebeldia não foi resultado do que Deus fez, mas as consequências dessa própria rebeldia. Desde o início dos tempos, Deus tem suportado com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Versículos 22 e 23. Ou seja, Deus tem suportado as nossas fraquezas, os nossos erros, às vezes que nós fazemos coisas terríveis, e Ele tem suportado para que nós não caímos em perdição. Porque a diferença entre o perverso e o justo é notada só quando são colocados lado a lado. Existe muito perverso passando por santo porque ainda não está sendo colocado lado a lado com o justo. É muito comum encontrarmos alguém que abandonou a sua fé em Jesus. Os motivos são os mais variados. Decepção com os irmãos da igreja, decepção com o seu líder, pela ganância de monstros disfarçados que roubam os fiéis e até mesmo pela sua própria conduta. Mas isso não é porque a palavra de Deus falhou, mas pelo fato que nem todos os que têm o desejo de servir a Jesus são de fato cristãos. A palavra de Deus não falha, nós é que falhamos.
Paulo argumenta que o fato da maior parte do povo de Israel ter rejeitado o Messias não significa que os planos de Deus foram frustrados, pois nem todos os descendentes físicos de Abraão são povo de Israel aos olhos de Deus. A maioria dos israelitas não seguiu o cristianismo. Teria o plano de Deus falhado? Os capítulos 9, 10 e 11 de Romanos mostram que não, pois os herdeiros da promessa são os que creem. A maioria dos judeus teria rejeitado por procurarem justiça nas obras e não na fé. O contexto de que Paulo escreveu certamente foi para os israelitas romanos, mas encaixa-se perfeitamente em nosso tempo. O apóstolo ainda deixa relatado que Deus tem misericórdia à sua maneira, de forma não arbitrária ou por capricho, pois sua vontade é demonstrar misericórdia. Por isso não devemos estabelecer limites para o amor de Deus. Não devemos estabelecer limites para a sua compaixão. Ele tem o seu modo perfeito de agir que muitas vezes nós não compreendemos. Caso o Senhor não pudesse demonstrar sua misericórdia, ninguém seria perdoado, já que ninguém merece sua graça, e isso não pode ser obtido pelos nossos próprios esforços. Há quem use Romanos 9 e 18 para defender que não temos o livre-arbítrio e vivemos um destino já traçado. Mas essa frase não é uma resposta de Paulo, e sim a conclusão de uma repreensão por uma afirmação absurda. Assim como o oleiro pode fazer o que quiser com seu vaso, o Criador pode fazer o que quiser com a sua criação. Há quem ache que os homens não devem ser responsabilizados por seus erros, pois tudo é da vontade de Deus. Paulo explica em Romanos 9, 19 e 20 que não devemos usar por desculpa os nossos erros, a soberania do Criador. Se Deus não fosse misericordioso, Israel seria totalmente destruído, assim como Sodoma e Gomorra. E essa misericórdia é que está disponível para nós ainda hoje. Mesmo sabendo que a carta de Paulo não estava dividida em capítulos, vamos tomar a liberdade de citar o último versículo dessa divisão criada por nós. Lá está assim no versículo 33. Eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. O Monte Sião era uma colina, ou é uma colina em eminência em Jerusalém, de frente ao Monte Moriá, sobre o qual foi construído o templo. Sobre esse estava o palácio de Davi e era a residência da corte. Assim, toda a cidade era frequentemente chamada por esse nome. Logo também passou a significar a capital, a glória do povo de Deus, o lugar das solenidades e, portanto, também a própria igreja. Nesse lugar significa a igreja. Deus colocará ou estabelecerá no meio dessa igreja. Quando o apóstolo menciona pedra de tropeço, ele refere-se ao Messias. Mas ele não veio para que as pessoas caíssem, mas porque tal seria o resultado. A aplicação do termo pedra ao Messias deriva da forma de construção, visto que ele é a pedra angular sobre a qual a igreja deve ser construída. Não é pelos méritos humanos, mas pela justiça do Salvador que a igreja deve ser construída. Jesus Cristo, sendo a pedra angular da igreja, tornou-se pela impiedade dos judeus a rocha sobre a qual eles caíram. Nesse versículo concentram-se duas profecias messiânicas. A primeira, que Jesus seria para muitos uma pedra de tropeço, mas outros uma pedra fundamental de todas as esperanças de salvação. No meio do caminho tinha uma pedra. Aceite essa pedra como pedra de salvação. Um bom dia, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos.